Olá, tem coisas que um desastre destrói na frente das câmeras, como a casa, a rua, o poste, o posto de saúde, a escola. E tem coisas que ele destrói fora do enquadramento, a rotina, a intimidade, a sensação de segurança, a memória do lugar e a confiança de que a vida ainda vale, a pena. Quando a gente fala de enchente, deslizamento, queimadas, seca, onda de calor, quase sempre o debate corre para os números. Mas existe uma parte da tragédia que continua quando a água baixa, quando a fumaça some, quando a cobertura vai embora. Isso a gente às vezes não lembra, né? E essa parte tem nome, se chama luto. Só que não é só o luto pela morte. É também o luto pela casa, pela rua, pelo bairro, pelas fotos, pela escola, pela passagem, pela vida que fazia sentido daquele jeito. Tudo bem? Eu sou a Jaqueline Nicho, eu sou jornalista e pesquisadora de crise climática e esse é o Cria Clima, o podcast da Comuniclima, em que a gente pergunta em cada episódio que histórias sobre o clima fazem as pessoas cuidarem do lugar onde vivem. E hoje eu tô muito feliz aqui de conversar com a Elaine Gomes, dos Reis Alves. A Elaine é psicóloga, ela é docente pesquisadora e tem uma rara trajetória no Brasil, né? Até fiquei muito feliz de encontrá-la, Elaine, porque você junta dois campos que o debate público ainda trata de forma separada, né? Que é o luto de um lado e as emergências e desastres do outro. Então, antes de entrar no tema, Elaine, eu queria começar por você, né? Em que momento você percebeu que o luto e o desastre precisariam ser pensados juntos? Nossa, já faz tempo. Eu comecei a trabalhar com luto há uns mais de 20 anos, e aí comecei a receber pessoas, primeiro enlutadas pelo suicídio e depois enlutadas por situações de emergência, tá? Atropelamentos, enfim. E aí teve o acidente da TAM. Em 96 teve o acidente da TAM, e isso já chamou bastante minha atenção. E aí, nesse período, teve um grupo de psicólogos que fez um trabalho, e aí isso começou a chamar minha atenção, e eu faço parte do Laboratório de Estudos sobre a Morte do Instituto de Psicologia da USP. E aí eu falei para a coordenadora, acho que nós precisamos ir para o lado das emergências e desastres, que em psicologia chama, é um nome grande, Psicologia da Gestão Integral de Risco, Emergências e Desastres. E por que a gestão integral? Porque a história da psicologia é na resposta, né? Logo após o desastre, a psicologia entra, que é disso que você está falando. Mas desde 2012... entre 2012 e 2015, porque aí vem as 5 fases do desastre, né? Então, a prevenção, mitigação, preparação, resposta e reconstrução. E por que a psicologia não vai trabalhar nas 5 fases do desastre? Porque há o que fazer na prevenção. E aí eu enveredei pelo estudo dos desastres, né? Das consequências do desastre, e ao mesmo tempo isso já estava acontecendo comigo, né? Eu tenho um grupo, desde 2016, eu ofereci essa disciplina na USP, na pós-graduação da USP, e dessa disciplina, em 2016, nós formamos um grupo que chama Núcleo de Intervenção Psicológica em Emergências e Desastres. E é um grupo de psicólogos que se encontra toda a primeira sexta-feira do mês. Nós temos estudos, é preciso estudar um tema, enfim, no primeiro horário. No segundo horário, nós discutimos nossas ações, quando tivermos, se não, discutimos as crises do mês, enfim, ou trazemos um convidado. E no terceiro horário, nós treinamos com simulados. Atualmente, é online, aprendemos a fazer online na pandemia, né? Isso funciona muito. E aí é um grupo que trabalha com essas questões do luto, emergências e desastres. E aí estive em alguns. Interessante. Então foi um encontro que misturou teoria e experiência. Precisa ter teoria, né? Ele não deixa de ser um grupo de pesquisa e grupo de estudos. Precisa ter, porque o objeto, né, o objetivo é capacitar pessoas para agir em situações de emergência e desastre. Mas é preciso ter um conhecimento, né? Não só das linhas teóricas de questões de luto, mas também da Carta Humanitária, dos documentos. Né, dos documentos, que a todo momento, agora mesmo está em votação um documento sobre questões psicológicas em emergências e desastres, né? Enfim, precisamos conhecer, né? Total.
Sim, importante até porque fala de uma condição humana, né? E, Elaine, teve algum campo, algum caso, alguma situação que te mostrou isso de uma forma incontornável? Mostrou a questão do sofrimento. Eu estou pensando aqui que são tantos, né? Mas eu acho que o que me tocou mais são tantos desastres. Eu não trabalhei na Boate Kiss, mas eu fui depois, 3 vezes, e trabalhei com os profissionais da Boate Kiss. Brumadinho também, trabalhei com os profissionais, mas em acidentes aéreos. Mas eu entrei dentro da escola depois do ataque na Escola Raul Brasil, em Suzano. E depois dela nós já estivemos em 4 que sofreram ataques. Então acho que essa foi a que me marcou mais. Foi estar dentro da escola depois do ataque em Suzano. Eu fiquei lá por mais de 6 meses, né? Mas eu fui lá no dia do ataque, já fomos no dia para poder trabalhar, treinar os voluntários, porque no dia seguinte teria o velório coletivo, e depois, na sequência, como seria a reabertura da escola, os cuidados, enfim. Então eu trabalhei desde a hora do dia zero, da hora zero não, mas desde o dia zero, no velório coletivo e depois no atendimento à comunidade. Mas o que ficou para mim mais forte foi quando nós entramos na escola, porque aí teve o processo de reabertura da escola. Foi bonito trabalhar nisso, como é o momento mais adequado, enfim. Mas quando eu entrei na escola, porque aí vinham as histórias individuais que se misturavam com a tragédia. E, nossa, isso foi... Para você ter uma ideia, eu falei, eu preciso voltar para terapia, né? Porque era muito, muito pesado. Fora isso, eu ouço as pessoas que passam. Então, já estive com a Helena Taliberti, que perdeu 5 pessoas em Brumadinho, né? Os 2 filhos, a Nora e o neto, né? Enfim, com várias pessoas e a gente eu trabalho com sofrimento cotidianamente. Então, eu entendo que o desastre... No Rio Grande do Sul, trabalhei muito, muito nas enchentes do Rio Grande do Sul, mas daqui, né? Coordenando equipes lá, ou trabalhando com empresas, e Petrópolis, né? Então, assim, é isso que você falou. As pessoas... tão... Nos abrigos, você vê as pessoas enlutadas, assim, de forma concreta, dá para pegar. Por exemplo... Nossa, eu imagino. Eles recebem um colchão. Você imagina que você sai do seu lugar... Da sua casa. Vai para um lugar que tem um monte de gente, e a sua casa se transforma num colchão, e do lado do colchão você tem as sacolinhas com as doações que você recebeu. E que você não Praticamente sua pode história sair. vira um colchão, né? Se você for parar pra pensar. Exatamente. E aí, se você sai daquele colchão e deixa suas sacolinhas ali, elas são roubadas, né? Nossa, Porque ninguém tem nada. E aí, o que as pessoas vinham falar muito para mim? Eles só ficam deitados, eles não querem fazer nada. Eu tinha uma crítica com relação a isso, né? E eu falei, gente, vocês não estão entendendo. Eles estão em luto, né? O luto, uma pessoa enlutada, ela não tem vontade de levantar da cama, não tem vontade de tomar banho, não tem vontade de comer. É tristeza profunda, parece com depressão. Aí um outro momento que assim, as mães não cuidam dos filhos, nós que cuidamos das crianças, e aí a mãe está assistindo o filme. E falei, que bom, de repente o filme foi o único momento que ela teve para sair... Se desligar daquilo. De todo desastre, né? E vocês voluntários estão aí para isso. Eu, como voluntária, quando eu estou como voluntária, a gente está para varrer o chão, para trocar fralda de criança, para dar banho em criança, porque isso é psicologia. Porque enquanto nós fazemos isso, nós vamos fazendo vínculos e vamos fazendo uma escuta, que é uma escuta técnica, né? Que é uma escuta especializada, diferente das outras pessoas que escutam, eles precisam da escuta, né? Mas nós vamos fazendo uma escuta onde a gente vai devolvendo subsídios para que eles se fortaleçam. Então, eu acho que é isso. Não, interessante. E, Elaine, você trabalha com um tema complicado, né? Difícil. Mas eu achei curioso você conseguir juntar luto com os desastres, né? Então, eu queria saber o que ajuda a enxergar no seu trabalho que essas abordagens não dão conta se forem abordadas de forma separada.
Eu acho que não dá para falar em desastre sem falar em luto, né? Eu comecei me especializando em luto e depois eu fui para as vertentes onde esse luto estava. E aí, então, enlutado pelo suicídio, e o suicídio é uma consequência de desastres também, né? É. Ele pode ser o fator do desastre, quando um piloto se mata, né? E leva mais 300 pessoas com ele. E ele é uma consequência. Depois de desastre, sempre tem suicídio, por conta da dificuldade. E aí. A questão do desastre, que os lutos são muitos, não é só a perda de pessoas, né? Um desastre, ele traz muitos lutos. Às vezes é um luto até próprio, né? Da história que se O foi. luto é sempre individual, né? Ele é sempre seu, né? Sempre falo isso, ó, o luto é seu, né? Essa dor é sua e ninguém pode tirar. Mas compartilhar, ter escuta e acolhimento é importante. Então, assim, você perde as raízes, você pensar em Mariana, Total. Brumadinho, ou mesmo no Rio Grande do Sul, quem não pôde voltar, tem uma cidade que parece que não vai poder voltar. Então, assim, você perde sua história, suas raízes, você perde as pessoas com quem você via todos os dias, que você via todos os dias, a escola. Então, você perde tudo e ainda perde a casa. Eu falo assim, acho que um exercício bom para vocês e para quem está nos ouvindo é de repente experimentar fechar os olhos e entrar dentro da sua casa. Olha cada cantinho, olha tudo que tem lá, o que foi mais difícil de conseguir, o que você mais gosta. Olha a sua casa, faça esse exercício, né? Experimenta isso. E aí agora você vai abrir os olhos, não tem mais nada. Quando eu disse o luto próprio, é isso. Você tá acordado, você tá em pé, você tá vivendo, mas a sua vida foi lambida pela É chuva, uma né? Por ruptura, exemplo. né? A gente chama isso de o mundo presumido. O que que é o mundo presumido? É o mundo que nós conhecemos. Todos nós sabemos o que vamos fazer na sexta que É vem, no Dia isso. das Mães, no Natal, nas férias, né? Nós temos uma rotina, um Uhum. cotidiano. Esse é o mundo presumido. Quando acontece um desastre, uma morte, uma perda, uma separação de casais, né? É, é uma ruptura no seu mundo presumido. Sabe um chute no formigueiro? As Uhum. formigas não ficam todas desorganizadas? Uhum. É assim, né? E agora? Porque o seu cérebro, ele continua buscando a rotina, porque ele está O habituado, que é ele é presumido? treinado exatamente para o Total. cotidiano, né? Todos nós vivemos isso na pandemia. Quando disseram, olha, larguem tudo e entrem para dentro de casa e fiquem lá. Foi uma É. desorganização. Não, Foi um totalmente não luto ali. esperado, né, Elaine? E quando a gente fala em desastre, Elaine, o discurso oficial, né, dominante costuma girar em torno justamente de mortos, prejuízos, desabrigados, ou as falhas do poder público, né, ou obras de reconstrução. E o sofrimento psíquico, ele entra quase como uma roda de rodapé, assim, uma nota que Verdade. pouca gente lembra que isso é um problema que acaba ficando, né, ao longo do tempo. E que história sobre luto em contexto de desastre costuma, né, na sua visão, mais reverberar no debate público? No debate público, eu não sei se o debate público já chegou nesse lugar, sabe? Nós temos várias equipes que trabalham com isso, a gente tem uma briga, né? O Conselho Federal de Psicologia tem uma vertente, o ForSUAS tem, a Força Nacional do SUAS, a Força Nacional do SUS, eu sou voluntária da Força Nacional do SUS, é, mas, mas eu não vejo assim, é um grupo de pessoas interessadas. Por exemplo, você tem. O Rio Grande do Sul, eu acho que. Vamos pensar em Petrópolis, que é menor, assim, né? Porque o Rio Grande do Sul foi o estado todo. Você tem uma enchente, você perde tudo, você fica com. Você falou a escola, a saúde, a economia, tudo isso fica. Então, essas equipes vão e nós fazemos o que nós chamamos de primeiros cuidados psicológicos, que é orientado pela OMS, pela ONU, que ele é pontual e efetivo. Ele deve entrar nas primeiras 72 horas após um evento trágico, e aí tem umas observações. E o objetivo é a prevenção de agravos à saúde mental, porque já Uhum. se sabe que aproximadamente 3 meses após um desastre, as consequências começam a surgir, né? E aí as equipes vão e nós fazemos um filtro, essa
os PCPs, os primeiros cuidados psicológicos. Você faz um filtro, porque é um monte de gente trabalhando com um monte de gente. E é claro que nós sabemos que a rede não vai dar conta, né? Então, quando essas equipes saem, elas já diminuíram já diminuiu esse público. Então, o público que vai para a saúde, né? Para a educação não, mas para a saúde, diminui muito, né? Então, para os psicólogos, para os psiquiatras, ele diminui muito. Mas, de modo geral, mesmo assim, a rede não dá conta. E eu acho que ainda tem um ponto anterior, que é o preparo, que eu acho que é o pior, né? Os profissionais da rede pública, não vou dizer que são todos, até porque muitos estão se dando conta dessa necessidade, né? Mas eles trabalham com políticas públicas, né? Mas eles não estão preparados para lidar nem com o luto do cotidiano, né? É porque não é todo mundo que está preparado, e para lidar com o sofrimento pós-desastre, porque é um trabalho muito direcionado, é um trabalho muito específico. Na verdade, ele é muito simples, mas você precisa saber fazer. Então, um erro com voluntários, que eu brigo muito, né? Ah, sou psicólogo, vou. Eu falo, gente, não. Primeiro que você tem que saber que você vai chegar lá e você vai ver uma cena de horror. Total. Né? E a cena de horror não é só onde você tem corpo, onde as casas estão... Quando você entra num lugar onde tem uma porção de gente em desespero, isso é uma cena de horror. Um abrigo é uma cena de horror. Né? Porque tem uma porção de gente... Enfim, as coisas que acontecem em abrigos, então, né? Você tem que estar preparado para isso. Você tem que se organizar. Um exemplo, que eu fiz muita supervisão de profissionais que atuaram no Rio Grande do Sul. E aí, uma das situações é assim... os profissionais, eles muito jovens até, né? Ficam muito vulneráveis. E aí as crianças pedem tudo, aí um menino pediu o relógio. Não, o menino pediu o relógio para um dos profissionais, o profissional prometeu e não voltou mais. Aí o outro que foi, o menino contou. Aí o profissional não teve dúvida, tirou o relógio dele e entregou para o menino. E aí quando ele voltou, o menino falou que roubaram, claro, se você deixa no colchão, né? Roubaram, e aí ele estava preocupado porque ele tinha que comprar outro relógio. Eu falei, gente, não. Né? No edifício Hilton Paz, lembra aqui no Largo do Paissandu, quando ele desabou? Eu trabalhei bastante também. E eu lembro de uma criança que queria a camisa do Boca. Ele perdeu, né? Ele tinha o uniforme do Boca e tal. E aí, de repente, você via assim, o pessoal da Cruz Vermelha, todo o pessoal da doação. Cada vez que chegava a doação, não tem um uniforme do Boca, não tem. Aí eles começaram a se cotizar. Não, vamos juntar. Aí eu cheguei lá para acabar com a festa, né? Você é cruel. Não sou cruel. A hora que você der esse uniforme para essa criança, outras virão. Vamos lidar com a realidade, né? Assim. Você não dá conta disso, Total. né? Outras virão. E aí, o que você vai fazer? É muito doido porque o profissional, ele não tá preparado, então ele começa a fantasiar a própria relação ali na hora de dar o suporte, E né? deixa de ser profissional. E deixa de ser Passa profissional. a ser gente. Sim. Que bom, né? Que bom, naturalmente, mas... Então, por exemplo, eu vou falar... Então, estava falando dos voluntários. Aí as pessoas... Eu sou psicóloga clínica desde 85, né? Aí as pessoas falam assim, mas o psicólogo clínico pode atuar como voluntário, porque nós temos escuta clínica. Eu falo, então, justamente por causa da escuta clínica que você não pode. Porque a escuta clínica é alguma coisa a longo prazo. É verdade. Se você não... Ali, o que é o primeiro... Interessante, isso é uma outra abordagem, então. É pontual. Se você atender uma pessoa 2, 3 vezes ou mais, é lucro, né? Você tem que fazer um trabalho efetivo em um único atendimento. Isso são os primeiros cuidados psicológicos. Não precisa ser psicólogo para fazer, mas tem que ser treinado. Tá? Aliás, você poderia contar um pouquinho pra gente, Helene, como se dá as principais diretrizes para essa abordagem que tem que ser super rápida, imediata? Tá. Fiquei curioso também. Na verdade, assim, existe um projeto, né? Então tem o que a gente chama de pirâmide de Yaski. A pirâmide de Yaski, ela mostra para nós, porque os desastres são estudados no mundo todo, né? Então tem muitas coisas muito organizadas. E a pirâmide de Yaski, ela vai te dar a base
das prioridades. Então, a base da pirâmide, ela vai dizer que você tem que cuidar do bem-estar. Então, tá vestido, né? Porque muitas vezes você chega molhado e nem a roupa do corpo. Então, primeiro, você precisa tomar um banho, você precisa de uma roupa, você está alimentado, você está hidratado. Um pouco de dignidade, né? Para começar. Você está confortável, então coberta, está frio, colchão, alimento. Isso é o que você tem que receber na base. Aí, porque os feridos graves, eles já foram atendidos, já foram para os hospitais, né? Ali tem pequenos ferimentos que entra só na terceira base da pirâmide. Então, dor de cabeça, diarreia, tal, você faz algumas coisas, mas ela não é a prioridade. Primeiro é esse bem-estar. Claro, você está com dor de barriga, isso faz parte do seu bem-estar. A segunda base da pirâmide é a rede de apoio. Quem que você quer que chame? Não, quem é você importantíssimo, quer... né, nesse caso. Sim, porque assim, tem um monte de voluntário, mas você não sabe quem nós somos. Total. Né? Então, quem você gostaria que estivesse aqui com você, para quem a gente pode ligar, quem pode falar, enfim, né? É a rede de apoio. E às vezes nessa rede de apoio você vê que essa pessoa não precisa ficar no abrigo, que ela tem para onde ir, enfim. A terceira base da pirâmide é o dos cuidados. Né? Então aí você tem um ferimento, você levou pontos, ou enfim, olhar mais. É dos cuidados, você é diabético, então agora vamos fazer um exame de verdade, né? É dos cuidados físicos. A quarta base, penúltima base da pirâmide, entra para os cuidados especializados, tá? É endócrino, enfim. E a última entra psicologia também. E até psiquiatria entra. Mas é a última base que de fato entra psicologia, psiquiatria, enfermeiro psiquiátrico, tá? Mas isso considerando o sofrimento. É claro que você tem que observar, tem pessoas que já apresentam questões de saúde mental, que elas já tinham, ou que explodem durante o design. Então, isso é emergência. Uhum. Tá? A pirâmide de Ask é um protocolo. A pirâmide de Ask, ela é um protocolo. Esse é o protocolo da ONU que isso, é mundial. E para nós psicólogos, a base da pirâmide já começa o trabalho da psicologia. Sim. Porque à medida que, por exemplo, eu falo, olha, gente, a psicologia dá oferecer um copo d'água, oferecer uma cadeira, acompanhar uma pessoa ao banheiro. Por quê? Porque quando você faz isso, você já começa seu vínculo. Uhum. E nós já escutamos as pessoas. Dali, porque, por exemplo, como que eu atendo um profissional de resgate? Que ele está trabalhando, ele não tem tempo a perder com a psicologia, né? A hora que ele senta para comer, eu dou um jeito de pegar uma marmita, sento do lado e falo para ele: nossa, tá tão difícil para mim, eu não sei como você tá aguentando, porque eu não tô aguentando. Pronto. Aí ele vem, porque não parece, mas é a cura pela fala, né? Esse desabafo já tira muita coisa de dentro dele, para que ele se reenergize para voltar. E assim também no cotidiano. E, Elaine, esse protocolo de desastre, ele é usado tanto para desastres naturais como outros tipos de desastre? Para desastre. Então, a abordagem, por exemplo, da escola ou de um deslizamento, de uma enchente, não muda? Não, porque o sofrimento não muda. O que vai mudar são as perdas, os lutos, porque nós não falamos em luto, nós falamos em lutos. Nós trabalhamos com o sofrimento humano. O luto é o pior sofrimento da existência humana. De toda a sua vida, você não vai ter nada mais doloroso, mais difícil do que o luto. E o ser humano vive, em média, 6 lutos. Em média. Pensando nos pais, irmãos, cônjuge, filhos, melhores amigos. Em média. Tem gente que vive mais, tem gente que vive menos. E todos vamos passar por isso. Para não passar, você tem que morrer antes. E vai deixar alguém enlutado. E aí... Então, quando você pega uma pessoa que perdeu a casa, perdeu a história, perdeu a fotografia, perdeu tudo, não ficou absolutamente nada. Ela extrapolou os 6 lutos muito mais em um único dia, exatamente, às vezes, né? Exatamente. Eu fico pensando muito em cenário de guerra também. Tipo, um desastre que acontece em Juiz de Fora ou então no Rio Grande do Sul é quase que traumatizante, tanto quanto uma guerra, Eu né? trabalhei na repatriação dos libaneses, né? Uhum. E trabalhei com a FAB. Eu fiz psicologia da aviação dentro da FAB, com a FAB, né? Então conheço os psicólogos da FAB. E aí eles iam no avião, imagina, era um voo Brasil-Portugal, Portugal-Beirute, Beirute-Portugal, Portugal-Brasil, e depois, no final, conseguiu-se um avião, que o Brasil tem um avião que
Voa 25 horas sem parar. Legal. Consegue voar 25 horas, né? E aí, então, conseguiu isso e aí começou a ser Brasil-Beirute. Mas esse avião, ele tinha 1 hora, ele tinha que receber autorização para pousar em Beirute e ele tinha 1 hora para pousar, colocar as pessoas para dentro e decolar. E esse avião chegou um momento que ele precisou ficar parado porque começou um bombardeio. Nossa, que situação. Então, eu falo que essa foi a mais próximo que eu cheguei da guerra, né? E aí esses psicólogos do ar, eles nos informavam o que estava acontecendo, o que tinha no avião. Então, quando o avião chegava, a gente já tinha ideia. Tem 60 crianças, tem uma que tem autismo suporte 1, tem uma senhora com demência, nós já tínhamos ideia. Só que cada um que não se manifestava tinha seu sofrimento interno, porque deixar o seu país na guerra é a mesma coisa. Você deixa tudo. É um luto surreal, né? E eles contavam muito isso, né? Mas eu falo que foi uma das experiências mais bonitas que eu tive, porque eles tinham esperança. Quando você chega num desastre, as pessoas não têm esperança, elas perderam tudo, elas estão destruídas. Até eu não tenho tempo de vida para conquistar o que eu perdi, né? Uhum. Eles vinham, porque primeiro o Brasil é o único país que tira os seus de espaço de guerra. Então eles vinham muito gratos, felizes por terem sido retirados da guerra, destruídos por tudo que eles deixavam familiares, enfim. Mas eles tinham esperança. Primeiro, a esperança era que a guerra ia acabar e no Natal eles estariam de volta. Mas que se precisasse ficar aqui, eles tinham como seguir em frente, porque é um país livre, né? E é um país que tinha condição de começar mesmo que fosse do zero. Então era diferente. Isso. Mas esses dias mesmo eu estava dando uma aula sobre conflitos armados, né? Então você imagina o que é uma criança, uma família que vive na zona de conflito armado. Tem uma diferença também, tá? Em termos de luto. Porque aquele é o cotidiano deles. Veja, pelo amor de Deus, não entendo que eu estou dizendo que o luto é menos importante ou que é menor, não. O luto é o pior sofrimento, ele é dor. Mas quando você está em regiões de risco e que acontecem muitas coisas, por exemplo, todo ano chove, tem enchente, tem deslizamento, tem desabamento, e isso a gente chama de luto antecipatório. As pessoas não conseguem sair daquele lugar. Nossa, mais triste, né? Você já está sensibilizado, né, com aquela realidade. Se você em Petrópolis, e mesmo no Rio Grande do Sul, quando as chuvas paravam, as pessoas conversavam com você olhando para o céu. E em trauma. Uma espécie de estresse pós-traumático. Isso. Assim. Na verdade, mas é que depois de um trauma, é muito comum os sintomas do estresse pós-traumático por aproximadamente 30, 40 dias. Depois ele vai diminuindo e aquele que não diminui, aí você pode pensar no diagnóstico, tá? Mas os sintomas, se você for assaltada no farol, cada vez que você entrar no farol, você vai ter os sintomas do estresse pós-traumático. Então, mas isso é um sintoma. É ficar olhando, qualquer barulho foi trovão. As pessoas não relaxam. Mas é o que a gente chama de luto antecipatório. Você sabe que aquilo vai acontecer de novo. Porque nós sabemos, nós não moramos lá e sabemos, né? É verdade. E quem mora na zona de conflito armado, aquele é o cotidiano. Tem países que... Há quantos anos? Né? Então, aquele é o cotidiano deles. Não é bom, existe todo um sofrimento e um cuidado que você precisa fazer. Tem muitos adoecimentos por conta disso, mas aquele não é o desastre deles, embora seja. Dá para entender isso? O que eu quero dizer? É o seu cotidiano. Total. Não, é super compreensível. E aí eu fiquei pensando, Helene, também nesses casos dos desastres naturais, né? Na verdade, não é um desastre, né? A gente sabe que enfim, foram situações causadas de alguma forma, mas em Brumadinho, no Rio Grande do Sul, você falou de Petrópolis. Você consegue visualizar pela sua experiência em campo que existe uma certa hierarquia social da perda? Deixa eu pensar melhor antes de responder, né? Mas primeiro que Brumadinho e Mariana não foram desastres naturais, né? A gente Acho sabe. Importante. Sobre desastre natural, eu entendi, não existe desastre natural, né? Onde tem o homem não é mais natural.
Mas são desastres da natureza, né? É, hierarquia de perda, é claro que tem. É claro que tem. Porque, veja, quem mora embaixo, no caso de chuvas e água, vai ser atingido primeiro, será atingido primeiro. E se é uma região em que isso é uma constante, é uma área que tem um valor diferente, Total. né? Porque você pode morar lá, enfim. Nossa, A total. questão do morro, né? Morar numa área de deslizamento. Embora, por exemplo, Petrópolis, as montanhas, existem casas também, né? Acho que foi em 2011 em que muitas mansões de Petrópolis também teve deslizamento, enfim, muitas não, mas tiveram algumas. Mas, de qualquer maneira, mesmo que você vá morar na montanha, é um lugar mais privilegiado, né? É um lugar menos devastado. Porque na região onde as pessoas têm menos conhecimento, né? Se eu preciso fazer uma horta, eu tiro as árvores, né? Se eu preciso construir uma casa, porque é isso que segura a terra, né? Se você tira para Exato. construção, aí o deslizamento, a água vem ela tem espaço para vir, né? Então acho que se a gente pensar assim, existe uma hierarquia, sim. Mas tem várias situações, por exemplo, nos Estados Unidos tem os incêndios e Da são as Califórnia, mansões, né? né? São Total. as mansões. E as pessoas sabem que ali é uma região. Mas o Brasil tem sim, com certeza no Brasil. No mundo. No mundo. Tirando o terremoto. O terremoto não tem, terremoto é para todo mundo. É verdade, não tem hierarquia ali. Se vier aqui no Brasil, é para todo mundo. Porque hoje você tem construção de preventiva, né? Construções de segurança. Então, por exemplo, o Chile, o terremoto de anos atrás matou mais de 1.000 pessoas, não, milhares de pessoas, e o último matou 500 pessoas. Né? No Japão, então é uma construção e também isso tem um preço. Não, sim. E eu também fiquei, né, lendo sobre o tema, Helene, eu fiquei muito surpresa de lidar com a perda, não só do lado externo material, e pela sua experiência, como as pessoas se recuperam de um trauma como esse, assim, porque você vai ter que começar do zero, né? Tem que Nossa. reconstruir a sua vida. Às vezes você perdeu um parente. Como é que as pessoas conseguem lidar com isso na prática? O ser humano é muito adaptável. O ser humano é muito adaptável. O que nós observamos? Mais ou menos 3 meses depois de um evento, você já se adaptou àquela rotina. Não que você esteja bem, tá? O sofrimento está lá e o adoecimento, o risco de adoecimento está lá. Mas o que eu quero dizer? Uma pessoa que perdeu a casa e está morando num abrigo. Se ela não tem um prazo para voltar, embora os abrigos tenham prazo, né? Ela vai ter que, as crianças vão ter que voltar para a escola, eles vão ter que ou voltar ao trabalho ou ter que achar um jeito de trabalhar. Então, 3 meses depois, eles já têm uma rotina. Ela passa a criar uma nova rotina, mesmo a partir daquele caos, né? Exato. Então, é isso, porque é a nossa reorganização. Não é bom. E esse é o problema, às vezes, de repente o Estado achar que está tudo organizado, né? Eu me lembro do desastre que teve em São Luís do Paraitinga, que teve uma enchente, foi um caos, faz muitos anos isso. E a igreja caiu. E as casas de São Luís do Paraitinga são tombadas e não é uma população pobre, vamos dizer assim, porque a maioria deles tem uma segunda casa. Então, não teve, por exemplo, desabrigado, porque você tem desabrigados e desalojados, né? Os desalojados são para onde tem para onde ir, os desabrigados não tem. Então, quase não teve desabrigado, teve muitos desalojados, né? Quase doações, as pessoas quase não retiraram doações. Foi uma situação. Mas aí eu fui numa reunião em que tinha um representante da ONU, que a ONU ela tem um escritório que é um escritório só para as questões de desastres, né? E tinha um representante desses, nunca vou esquecer disso, James. E aí, num determinado momento, ele falou assim, por exemplo, São Luís do Paraitinga já está resolvido, já resolvemos. Aí eu levantei a mão, né? Eu era a única psicóloga, né?
Porque a psicologia também as pessoas olham agora não mais, mas no começo, o que precisa de psicólogo aqui? A gente precisa de engenheiro, arquiteto, né? Aham. E aí eu levantei a mão, e aí ele perguntou, eu falei, então, a igreja não foi reconstruída. E eu não sei quanto vocês sabem, de fato, as pessoas voltaram para suas casas, aqueles que não puderam voltar, mas a igreja. Então, no domingo à tarde, ou às tardes, a população senta em frente ao desabamento Nossa. e fica olhando. Ai. A igreja precisa ser reconstruída, não está resolvido. Há um sofrimento, porque a igreja de São Luís ela é central para aquela população. Eu lembro que ele parou, olhou e falou: eu não tinha pensado nisso. É por isso que precisa de uma psicóloga. Alguém que tenha o olhar das pessoas. Lógico, Das exato. pessoas. Não só das coisas, né? assim. Exato, porque são, ai meu Deus, no Rio Grande do Sul, uma senhora foi atendida e aí num movimento a pessoa, chaleira elétrica, né? Falou, ah, isso aqui é um chá? E trouxe uma chaleira elétrica para pôr o chá. E essa senhora começou a chorar. Ah, por que a senhora está chorando? Ah, porque eu tinha uma chaleira como essa que ficava no balcão da minha pia e agora deve estar boiando por aí. Aí, ó, me arrepio. Eu tô arrepiado o tempo inteiro. Porque Ela querendo assim, chorar, né? essa é a nossa escuta diária, né? Lógico. E eu tô, olha, você tá vendo? Porque assim, quando eu fui fazer uma reunião com as pessoas e os relatos vieram, né? Não parece importante. E dentro de tudo que ela perdeu, não parece importante. Falei, gente, mas a chaleira dela tá boiando, assim como todas as outras coisas, né? Então, assim, ela foi acolhida, enfim, mas assim, nem todo mundo percebeu a dor que ela trouxe nessa história. E é a parte pelo todo também, né? Não São desvincula os pequenos com símbolos tudo. que Mas traduzem essa vida, né, diária, essa Total. rotina. e aí quando você fala em desastres, né, naturais ou não, porque isso aconteceu em Brumadinho, Mariana, as pessoas elas perdem tudo, mas elas precisam se reconstruir. E aí elas ficam buscando pedaços da sua história. Então, por exemplo, em Mariana, Brumadinho menos, porque menos casas foram atingidas em Brumadinho. Mas quem teve sua casa atingida, eles vão para aquele lugar assim, para pegar um pedaço da porta, para pegar um ferro do portão, o que conseguir. Inclusive, existem empresas, é uma coisa que o Estado não costuma usar. Existem empresas especializadas em recuperar os bens. Eles ficam minerando esses lugares para encontrar. Na verdade, onde que se encontra mais essas empresas? Em desastre aéreo, porque desastre aéreo tem ele é desastre, mas ele tem as empresas aéreas são as mais preparadas para desastre. E a cada desastre elas se preparam mais, elas são muito preparadas. Então eles já sabem que alguém precisa recuperar os bens, os pertences, as malas, limpar de sangue antes de entregar. E aí, em Brumadinho, se falou muito para eles, vocês precisam contratar essas empresas. Hoje, outras empresas contratam. São empresas especializadas na limpeza do local de crime, o local do evento, e na recuperação de objetos. Por quê? Por causa da importância que isso tem. Pensa, Brumadinho, aquelas máquinas que elas estão revirando aquele solo. Aí se perguntou para eles, né? Eu trabalho com a Sandra Assali, que estava trabalhando bastante com eles. E aí a pergunta, mas e aí? O que vocês estão fazendo com o que vocês encontram? entulho. Não é entulho, gente. Surreal. Aquilo é das pessoas. E elas se arriscam, por exemplo, Brumadinho ou Mariana, você se afundava se você voltasse, né? Então você tem que esperar para poder entrar. Mas eles se arriscavam, segurando em ar para poder pegar alguma coisa em que eu me reconheça, alguma coisa que diz que eu sou eu, que diz que da minha existência. Porque quem sou eu? Nem a roupa do corpo. Nossa, Nada, essa questão da sai memória, né, e da história é muito Sai nu, relevante. né? Tem um outro desastre que as pessoas esqueceram, mas que agora está acho que na Netflix, que é do Césio 137.
É a mesma É coisa. verdade, tá super em alta Que essa bom, série. porque ainda tem Inclusive, o sobreviventes. governo vai ressarcir, né? Muito por influência da série. Então eu te falo, quando foi que aconteceu e agora o governo vai ressarcir? Você vê como é É. isso? É por conta da publicidade. Eles tinham que ter feito isso lá, não que não tenham feito, mas gente, faz o mínimo possível, né? Por que que o pessoal de Mariana ainda não tem casa? O que explica isso? Surreal. O que explica isso, não é? É eleição, né? Todo ano eu prometo a casa. Bom, enfim, não vamos falar disso. Mas assim, o Césio 137, quando se percebeu que tinha uma área de contaminação, as pessoas foram retiradas das casas nuas. Porque a roupa, tudo deles Tava era tudo, contaminado. E eles tinham que tomar um banho. Tinha um chuveiro onde eles passavam. O que eu conhecia a presidente da associação todo desastre tem uma associação, tá? E ela era uma das pessoas, enfim, que perdeu tudo, né? E ela fala que o que fala na série não é o que ela conta. Porque ela conta que, assim, eles começaram a chegar no hospital e tinha um pesquisador que pesquisava essa questão e o aparelhinho dele ficou doido e ele seguiu o aparelho e aí começou a perceber que aquelas pessoas estavam chegando. Nossa, como que é mesmo? Não é contaminada, enfim. E aí, então, se soube que aquela região, ela fala, como que foi que abriram minha porta? Eu abri a porta, tinha um astronauta, uniforme, né? Praticamente. Tinha eu falei, é filme do ET, igualzinho. Tinha um astronauta, tinha um caminhão aberto lá, tinha um chuveiro aqui. E eles falavam, saiam nus, tomam banho nesse chuveiro e vocês vão receber um lençol para se cobrir no caminhão. Então, olha a humilhação. Na hora da dor, né? Isso lembra o Holocausto, né? Que as pessoas ficavam nuas. Bem pesado. E aí, o que que ela diz? Ela diz, aí nós fomos, colocaram os homens num lugar, as mulheres no outro, as crianças no outro. Desmembrou a família toda, né? E aí ela disse, nós, as mulheres, a gente tinha certeza que já tinham matado as crianças, que já tinham matado os homens e que agora eles iam nos matar. E toda vez que a gente tem uma situação, não muda. Foi assim com a AIDS, foi assim com a pandemia, com a Covid-19. E eu acho que tem muito a ver com o nosso trabalho também, que é mudar essa régua. Então, tipo, por que que a gente não coloca essas pessoas no centro, consulta essas pessoas e entende como que a gente pode agir da melhor forma? Porque com o clima é a mesma coisa. A gente tem os clima-tempo da vida, mas, de fato, o assunto ele não é esmiuçado de uma forma horizontal para que as pessoas entendam. As coisas, elas vêm de cima para baixo com termos técnicos que são completamente descontextualizados com a vida dessas pessoas. Então, eu vou te contar como que eu penso isso, né? Eu dou muita aula, mas é super difícil. Eu penso que isso, é preciso que haja, eu falo da psicologia, né? Porque a Defesa Civil tem, a Prefeitura tem, e imagino que a rede pública também tenha, mas é preciso mapear um lugar de risco, uma área de risco, você tem que mapear onde que tem maior risco, onde tem menor risco, você tem que mapear a população, você tem que saber quais são as pessoas que moram na rua A, porque aí você tem que mapear também a população mais vulnerável, a população de maior risco, você tem que mapear os bichos de estimação que elas têm, e você tem que mapear as rotas de fuga. Por onde? Porque nas comunidades, dependendo da rua, a rua não tem saída, né? Então você tem que mapear. E aí isso tem a ver com prevenção. Você sai mapeando o risco, mapeando a população. Aí na fase da mitigação você pega todos os seus dados e começa a fazer planos e projetos para preparar, na fase de preparação. Aí você vai para a comunidade, como que você vai preparar? Existe o marco de Sendai hoje. Não sei se vocês conhecem esse documento, então, que tá para vencer, né, gente? Tá aí tá já. Tá para vencer, né? Então, você já tá vendo algumas coisas acontecendo, porque o marco de Sendai, ele de 2015 a 2030, e eles colocaram o foco no fortalecimento das mulheres e na educação. Perceberam alguma mudança na educação nos últimos tempos, para aumentar o número de crianças na escola, para a gente poder dizer que, olha, nossas escolas, né, tem X. Então, veja, não é desse jeito. Então, o que eu coloco sempre? Com esse material todo, você vai ter que preparar essa população. Nós vamos para a população? Vamos falar todo mundo na praça às 5 horas da tarde? Não vai rolar. Onde a gente começa? Com os professores.
com os líderes religiosos, com o líder comunitário. Tem uma benzedeira que todo mundo vai, você chama essa benzedeira. Os farmacêuticos, que é mais fácil ir na farmácia. Que são pessoas que aglutinam, né, outras ali na Porque toda hora região. eu tô batendo nisso. Porque você vai capacitar um número menor de pessoas e eles vão fazer isso. Eles vão atingir replicar, a comunidade. Tá? Então tem como. Claro que tem. Né? Isso tem para fortalecimento de mulheres, né? Então você pensa, não sei o que se pensa, mas tem tanta coisa. O Sebrae tem projetos com relação a isso, né? Há tanto para se fazer e as meninas. Por quê? Desculpa, só para falar, por que as mulheres? Porque primeiro que elas, muitas famílias, elas são, a maioria elas são cabeça de família, né? Sim. A avó, a mãe, a filha, né? E também para que elas sejam menos vítimas da violência doméstica. Porque se elas têm uma renda, elas não precisam depender, né? E eu fiquei Amiga, só um minutinho. Moço, Daniel, quanto tempo a gente tem? Já estourou, né? Ainda não. Não? Vai até 4h15. Vocês Tem não 4h15. falaram do tempo. Ah, então beleza. Porque eu também tô completamente imerso A aqui no gente papo. vai, né? E tem tanta coisa. Quando Obrigada. faltar 5 minutos, você faz um. Tá, beleza. Quando faltar 5 também. Tá bom. Desculpa, gente. Desculpa eu, que eu tô me... Você pergunta e eu vou atrás. Não, a gente tá ótimo, Elaine. Tá A gente bom ficou mesmo. muito interessada porque eu tava até pensando em políticas públicas, né? Você trouxe alguns dados. Por que o luto, esse preparo, ainda não entrou em políticas públicas, Então, Elaine? Por que ainda a psicologia vem como resposta e não como prevenção? Nós né? temos brigado muito por políticas públicas para cuidados de pessoas enlutadas em diversas situações, para cuidados com relação com a prevenção e pós-venção do suicídio, né? Tá melhorando, tá? Com a questão do desastre, né? Como cuidar, porque as equipes elas vão, é um monte de gente, e a cidade reclama disso, ela fala, tinha um monte de gente aqui, agora cadê todo mundo? Agora nós estamos sozinhos, porque as equipes elas vão para dar o reforço para a cidade, porque nós sabemos que a cidade que vai ter, inclusive a importância dos registros, porque muitos profissionais vão lá, fazem o que tem que fazer, vão embora. Não, você tem que registrar para entregar para eles, para que eles possam fazer uma busca ativa. Dá uma continuidade. Mas também, eles né? têm que estar preparados. Vou te dar um exemplo bem menor. Uma das escolas atacadas, morreu uma professora levou 17 facadas, uma professora levou 3, um menino levou 1. As professoras que levaram as facadas ficaram muito traumatizadas e a que levou 17 facadas precisa de fisioterapia, né? Porque áreas do corpo então não mexe mais o dedo, precisa de psiquiatria, precisa de psicologia, precisa de, sei lá, né? Do ortopedista. Desde o começo já ficou difícil. Então, se marcou um psiquiatra, tinha psiquiatra na escola. Então, elas foram atendidas, tinha psicólogo, tá? Mas eu acompanho. Eu acompanho porque eu falei para eles, eu os fortaleci para que eles criassem uma associação. E hoje existe a Abrevesc, que é uma associação brasileira para a prevenção da violência na escola, né? Que está aos trancos e barrancos, mas que bom que existe. Mas essa professora, então tem muita gente lá. Depois vai todo mundo embora. Nós ficamos 3 meses, a minha equipe ficou 3 meses, né? E fomos nos preparando para sair. Primeiro que a gente só fez o que a diretora deixou a gente fazer. Tinha lá dentro a Secretaria da Saúde, que a pessoa estava muito empenhada, ela fez de tudo, mas conforme nós fazíamos encaminhamento, a gente não tem recurso. E aí, então, essa professora, por exemplo, hoje ela está sem emprego, porque a primeira coisa que fizeram, ela não é concursada, né? Foi tirá-la da escola, está sem emprego, sem atendimento. Né? Foi em 2022 ou 2023. Então, sem nem o que falar. Então, mas é legal que vocês possam pensar, porque assim a gente tem que forçar as políticas públicas. Não é que não tem. E o que a gente faz muito? Nós buscamos dentro de outras leis. Tá? Então você vai
na Carta Constituinte, você vai na Carta Humanitária, e aí Vai a gente buscando brechas, busca ali, né? ó, isso aqui tá falando isso, aqui tá fazendo aquilo, tá? Pra gente poder criar, assim, mas nós temos um longo caminho. Ó, vamos pensar na Boate Kiss. Nós sabemos a importância do memorial para as pessoas que passam por isso. A boate já foi demolida, ali é o lugar do memorial. Foi em 2013. Eles ainda não tiveram autorização para construir o memorial. Passou Isso bastante é tempo. política pública. Memorial, eu sei que... Porque assim, quem que vai pagar isso? E isso é para o público, isso é política pública. Existem impostos, né? Existem. Pior que existem. Aquele espaço ali, aquele terreno paga imposto. Exato. E muitas das vezes o governo mesmo não destina os impostos que são para mitigação de impacto de desastre para os desastres, né? Não Na posso... integralidade. Na verdade, não sei muito como funciona isso, mas eu sei que existe uma verba específica para desastres. Exato. E toda vez que uma cidade declara calamidade pública, e essa verba, inclusive, sai sem licitação, porque ela tem que sair rápido. E aí é só a gente prestar atenção nas calamidades públicas que são decretadas, né? Sim, E importante. o quanto chega, porque assim, às vezes você fala assim, sei lá, o prefeito decretou calamidade pública, então por que mesmo? Faz sentido. E sabe que eu estava conversando com o Rafa, Elaine, a gente lembrou do Rio Grande do Sul, do cavalo caramelo. Aham. A gente ficou pensando por que às vezes a pessoa precisa ver uma cena muito impactante para poder se emocionar, para se sensibilizar, né? Você que está em campo, que já trabalhou nesses diferentes desastres, qual é a sua visão do brasileiro sobre essa situação? O que sensibiliza de fato, né? Precisa ser um animal, enfim, como é que isso se dá na prática? Então, o Brasil, os desastres brasileiros, eles são por água, a maioria deles, pela falta ou pelo excesso. A falta nós já esquecemos, nós temos o Nordeste sofrendo com a seca, alguém fala Não se disso, fala mais. aquilo é um desastre. Houve uma época que se tinha livros e tal, hoje ninguém fala. Aquilo é um desastre que está lá e você precisa olhar, né? E o excesso, que são... Então, o que acontece? Nós nos acostumamos, começa a fazer parte da nossa paisagem. Ai, gente, tá chovendo, já vai alagar em algum lugar, já vai ter deslizamento. Nós nos acostumamos, essa é a pior parte. Vira paisagem, Vira né? paisagem. É o desastre presumido que você tinha falado, né? Vira paisagem, assim, paisagem no sentido assim, faz parte da paisagem. Então, quando isso é a parte do jornalismo, né? Por quê, gente? Porque sofrimento e morte é um produto muito caro. Ele vende bastante. E quanto mais requinte de crueldade tiver, quanto maior o sofrimento, mais caro ele é. Vocês sabem Com disso, certeza. né? Sim. E você pode ver o quanto cresce tudo isso. Então, quando a câmera aponta algo em extremo sofrimento, porque assim, tem algumas questões éticas, porque tem família que passou a noite no telhado e foi resgatada depois de 20 e tantas horas em cima do telhado. Você pode focalizar isso de longe, mas você não pode focalizar de tão perto, por conta da identidade das pessoas. Eu acho que eu até gostaria que usassem mais uma imagem dessa de longe, né? Porque o sofrimento do cavalo tem duas coisas, né? O sofrimento do cavalo, ele representa o sofrimento de toda aquela comunidade, né? Quando a gente olhou para aquilo, pensei, imagina o resto. Mas o cavalo, ele também nos tira daquele lugar, é com os animais. Um exemplo, o 11 de setembro, foi horroroso aquilo. O quanto nos afetou? Nada. Afetou? Não afetou. Foi horroroso, a gente lê, mas não nos afeta. O próprio Rio Grande do Sul, o quanto nos afeta aqui em São Paulo? Nós somos espectadores. Nossa, Fica algo distante, né? total. Vira um programa de TV, né? É isso. Por isso a importância, de repente, por isso que um cavalo, ele está super bem cuidado agora, né? Mas é porque o cavalo, além de que ele nos representa, mas ele também tira a humanidade, sabe?
fica no animal, que hoje tem um outro status também. Animal tem outro status hoje, né? Para as famílias, para o ser Sim, humano. é verdade. Mas, de qualquer maneira, ele sai do ser humano. Teve as queimadas, só eu sei que está em cima da hora, mas teve queimadas na floresta amazônica, tipo, ano passado, se não me engano. Bom, tem, mas que foi demais, morreram muitos. E aí nós recebemos um chamado inusitado para cuidar dos veterinários de desastre. Olha só, porque deve Porque, ser muito porque traumático, eles né? estavam sofrendo muito, não só com a morte, mas de pegar a onça toda Com a patinha queimada, queimada né? e Ter tal. que fazer amputações com os animais, ter que tirar o casco do tatu, o casco da tartaruga, né? E aí, no fim, nós não fomos, eles se organizaram de outra maneira, mas veja. Quem Então, cuida de quem tá cuidando, né? isso, exatamente, que era o que eu estava fazendo aqui. Eu estava orientando um monte de gente, mas a nossa equipe mais estava atendendo quem estava atendendo. Ah, que bom. Elaine, a gente adorou conversar com Tem você. muita Não é um coisa, tema, né? né, muito positivo, mas a gente entende da importância do seu trabalho. E aí, para finalizar, uma última pergunta rápida, que é o que a gente nunca deve falar para um enlutado de desastre? Nossa, para um enlutado, né? Ai, eu acho que você nunca pode falar que vai passar, porque que vai mudar. Aliás, o que você sempre tem que falar, eu estou aqui. Se precisar de alguma coisa, estamos aqui. Se você não estiver, você pergunta como ele está. E sempre você precisa de alguma coisa, como eu posso te ajudar? Porque eu lembro, tem um grupo de enlutados que eles falam que querem escrever o livro das pérolas que eles escutam, né? Então, Eu assim, imagino. isso vai passar. Nossa, faz 2 meses você ainda tá assim, né? O luto demora em média de 3 a 6 anos, tá? E de pais de 10 a 12. O processo de Nossa, é quase o adaptação ao dobro. mundo. Entendi. Então é Então, isso. a gente gostou muito, né? Acho que luto também faz parte da pauta climática. E foi ótimo entrar com a Elaine falando com mais honestidade sobre esse tema, esclarecendo dúvidas. Muito obrigada. Obrigada a Obrigado, vocês, Helene, eu que valeu. agradeço. Acabou.